Beleza, Julião. Agora entendi os investimentos. Mas como iniciar e saber se eu tenho estômago? Bom, nesse vídeo eu montei uma estratégia simplificada para você iniciar nesse universo. Se gostar, se inscreva, curta, comente e divulgue para alguém desenvolver esse pensamento. Meu nome é Júlio e você está no Mindset Investidor. Então aqui eu vou mostrar para vocês como montar a sua carteira de investimentos, como montar o seu time. É uma maneira lúdica, mas eu achei bem fácil e tranquila para vocês entenderem. Então aqui a gente precisa do goleiro, né? O goleiro, a gente precisa de um goleiro, vamos lá. É uma reserva de emergência. Reserva de emergência é aquele valor de proteção de reserva de emergência, né, que a gente tem para emergências, de 6 a 12 meses do seu custo mensal de vida. Então, se você tem um custo mensal de R$1.000, é bom você ter, no caso, no mínimo R$6.000 guardado como reserva de emergência, tá? Naquele fundo de renda fixa ou poupança. Pode ser uma coisa, para emergência. Se precisar, tem ali, você não precisa tirar seu investimento, tá? Na defesa, num time de futebol na nossa carteira, né? Tem a renda fixa, que é reserva de oportunidade, tá? Que pode ser de 1 ou 2 jogadores, tá? O meio de campo é os fundos imobiliários. Você pode ter, eu indico você ter realmente 12 jogadores, 12 ativos, porque você vai estar diversificado, que mais para frente a gente vai ver. E o ataque aí, que a gente vai brincar com coisa séria, a gente pode ter aí uns 8 jogadores para diversificar nossa carteira, tá? Então, como que a gente vai fazer isso, esse procedimento, tá? Como comprar o seu time? Como que você vai montar o seu time, tá? Primeiro, você vai comprar o goleiro, que é só montar a sua reserva de emergência. Por quê? Proteção caso aconteça algo inesperado e você não precise vender os seus jogadores, tá? É de suma importância você ter essa reserva de emergência antes de começar a investir. Beleza. Segundo ponto, comprar no meio de campo. Cada jogador deve ter R$2.000. Então, todo mês você vai pegar uma quantia, que seja 200, 300, R$500, comprando um único ativo. Depois que você tiver R$2.000 nesse único ativo, aí sim você vai comprar um outro ativo, tá? Então, aí você vai ter 12 ativos, cada um tendo R$2.000, tá? Por que você fala, por que você precisa ter R$2.000 em cada jogador? Quando você tem, por exemplo, cada mês tem uma oportunidade diferente. Então é importante você aproveitar aquela oportunidade que está a um valor baixo e montar uma posição relevante no seu time. Você pode colocar ali, por exemplo, vou colocar R$1.000 em cada. Você pode. Entendeu? Só que talvez daqui uns 2, 3 meses você vai pagar muito mais caro por esse jogador, entendeu? Que os preços eles vão flutuando. Então, assim, você pode ter 1.000, mas eu indico R$2.000 porque mais para frente pode ter umas emissões, você comprar mais barato esse ativo em um momento específico. Terceiro, comprar defesa. Deve ter o valor de 5 jogadores totalizando R$10.000, tá? Depois você montar os seus 12 jogadores de meio de campo, tá? Aí você vai partir para comprar defesa, tá? Então lá você deve colocar 5 jogadores totalizando R$10.000. Ou se você colocar R$1.000 em cada jogador, você tem que ter 5.000 ali para comprar defesa, tá? Que é para caso aconteça algum jogador esteja em promoção no mercado para melhorar o time, ou caso algum jogador do seu time se lesionou em um jogo e você precisa cuidar dele, entendeu? Porque a gente precisa imaginar que o mercado ele vai subindo e descendo. Caso ele caia, o mercado caia, você pode ter dinheiro ali para comprar mais barato, entendeu? Um jogador. Então esse dinheiro é a reserva de oportunidade. E quarto, comprar atacantes. No seu time não necessariamente você precisa comprar ação, tá? A gente pode até voltar aqui para ver. Não necessariamente a gente precisa comprar ação, que é um de certo risco, tá? Seu time vai funcionar muito bem
com um goleiro, com uma defesa e um meio de campo, tá? Às vezes você pode ter só o goleiro e os jogadores no meio de campo. Não precisa nem ter muito defesa, tá? Só que talvez ocorra numa crise que nem a pandemia agora, que você tem várias promoções pra você comprar jogadores baratos e você não tenha dinheiro. E aí você vai ficar chorando que você não conseguiu comprar um jogador bom. Então é sempre bom também ali ter uma reserva de oportunidade para proteger. E aí também você pode ter, cada atacante deve ter R$2.000, que são as ações, tá? Mais pra frente, montei meu time ali, agora eu quero investir em ação para ver como que é essa paradinha aí. Então esse é o fluxo que eu indicaria a você a montar. Monta o seu goleiro, compra o meio de campo, que é fundos imobiliários, prepara a sua reserva de oportunidade e depois compra as ações, tá? Uma carteira sólida e diversificada. Imagine você ter 10 empresas ou ter 10 jogadores e uma delas dá problema. Você reduz o risco de comparação de estar em apenas uma. Imagine você tem um imóvel, você tem um problema você tem uma empresa e você tem um problema nessa empresa. Puta, você se ferrou porque você perdeu tudo, vamos dizer assim. Aí você tem 10 empresas, uma falha, beleza, vou perder um pouquinho, vou perder 1/10, uma fração desse meu investimento, entendeu? À medida que você vai aumentando a quantidade de ativos dentro da sua carteira, você vai reduzindo o seu risco. Então, por isso que eu digo que no mínimo você tem que ter para ter um time funcionando, você tem que ter pelo menos 12 ativos em campo, entendeu? Se você tem 12 pessoas em campo, 12 ativos em campo, você consegue segurar, mas é bom você ter um pouquinho mais para diversificar caso algum jogador se lesione, entendeu? Ou fique um pouco machucado. Então você pode ter ações, você pode ter renda fixa, você pode ter fundos imobiliários. Você pode mesclar, entendeu? Para no meio você ter uma proteção e estar sempre equilibrando o seu patrimônio. Por que diversificar a sua carteira? Quanto mais concentrado você tiver, mais risco você estará tendo. No começo da carteira não tem problema você comprar só um ativo, um jogador que nem eu te ensinei, porque você vai estar com um valor irrisório, entendeu? E depois que você seguir, por exemplo, depois que você fizer esse fluxo aqui, você volta 1, 2, 3, 4. Depois fez aqui, volta 1, 2, 3, 4. E você vai aumentando a participação naquele jogador, tá? Mais pra frente você vai ver isso na prática, fica mais fácil. Então no começo da carteira não tem problema estar concentrado, pois o montante investido será baixo. Então aqui, um ativo você tem 100% de risco, 2 ativos tem 50% de risco de dar ruim, 4 ativos 75%, 9 ativos 89%, 16 ativos 94%. Então quanto mais jogadores você tiver em campo, menor é o risco que você vai estar tendo naquele negócio, naquela participação, sabe, na sua carteira como um todo. Então é a forma de você mitigar o risco da sua carteira de investimentos, entendeu? Você não levar uma porrada toda de uma vez só. No próximo vídeo você vai ter a planilha que vai ter tudo isso mastigadinho, que você vai entender muito mais fácil, que é a planilha que eu falo que é a planilha do sucesso. Se você seguir a planilha, você vai ter sucesso nos seus investimentos, tá? Mas para começar, para ver se você quer investir em renda variável, se quer investir mesmo ou não, eu indicaria você começar com essa forma. Experimente com pouco, vai com calma. Invista 100 ou R$1.000 e sinta se você tem estômago para isso, para esse tipo de operação. É um mundo novo para você, mas é como andar de bicicleta. A partir do momento que você soube como andar ali, você vai andar, tá? E o mercado foi feito para transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. Então, se você tem controle emocional nesse mercado, você vai longe. Na próxima aula, no próximo vídeo, você vai conhecer a planilha que vai te acompanhar por resto da sua vida no mercado, no mundo dos investimentos. A partir dela, você vai ter todo o view de como está seu investimento, como ela está performando e o quanto você vai ter de renda todos os meses. Vai ter. Ali é o controle básico dos seus investimentos.